Oi, pessoal, curso semestral, livro 4, aula 2. Na aula passada, nós começamos a sistemática. Por que é muito importante sistemática? Porque nós trabalhamos com 1.350.000 espécies. Nós não podemos estudar uma por uma. Então, a sistemática nos ajuda a trabalhar com a fisiologia comparada. Então, ao invés de estudar cada bichinho, nós vamos estudar um bicho que vai servir como referência, e aí nós vamos colocar por exemplo, se eu pegar um inseto e estudar a digestão do inseto, a respiração, a circulação, a excreção, eu posso usar isso para mais ou menos 600.000 espécies. Isto é, quase a metade dos seres vivos são insetos. Então, a sistemática é usada para isso, para aprender a fisiologia de uma maneira mais organizada, tá? Então, o que é a fisiologia? Fisiologia é a parte da biologia que estuda as funções. As funções, elas podem ser vegetativas, de preservação da espécie, de relação e de coordenação. Vamos falar primeiro das vegetativas. O que é uma função vegetativa? Aquela que nos mantém vivo como indivíduo. Nós retiramos do ambiente as condições que nós precisamos para continuarmos vivos. Mas que tipo de substância nós retiramos do ambiente? Sólidas, através da digestão. Líquidas, através da digestão. Gasosas, através da respiração. Só que, pela digestão, o alimento não vai até a célula, pela respiração também não. Pela digestão vai até o intestino, pela respiração vai até os pulmões. E aí nós passamos a depender de mais uma função, que é a circulação. Pegar os alimentos lá no intestino e levar às células. Pegar o oxigênio nos pulmões e levar às células. Só que, pessoal, esse alimento que nós ingerimos, ele gera excretas. E aí nós temos que eliminar isso aí para o ambiente. Essa eliminação de substâncias para o ambiente é feita pela excreção. Uma vez garantida a nossa sobrevivência individual, nós passamos a nos preocupar com a sobrevivência da espécie, através da reprodução. Garantida a nossa sobrevivência individual, através das funções vegetativas, sobrevivência da espécie, através da reprodução. Aí nós podemos nos relacionar com outros seres vivos. Então aqui estão as primeiras funções de relação. A primeira coisa a fazer é estarmos protegidos. Como é que nós nos protegemos? Impedindo que elementos estranhos ingressem no nosso corpo. Então nós usamos isso aqui, a pele, as mucosas, não deixando entrar seres vivos. Isso é o sistema tegumentar. Tá, mas Flávio, se a gente romper uma parte do sistema tegumentar e um micro-organismo entrar no nosso íntimo celular, bom, aí nós vamos ativar outro sistema, que é o sistema retículo endoplasmático ou sistema imunológico, os anticorpos. Bom, uma vez garantida a nossa proteção, nós podemos cuidar da sustentação. Quem é que nos sustenta? É o sistema esquelético ou esqueletal. O sistema esqueletal, em nós, humanos, ele é feito pelo nosso sistema, pelo nosso tecido muscular e pelo nosso tecido cartilaginoso. Então, isso aí vai nos sustentar. Acho que me dei mal aqui, só um pouquinho. Sustentação é feita pelo sistema esqueletal, esquelético. É feito pelos ossos, pelas cartilagens. Aí, a locomoção, aí sim, a locomoção é feita pelo sistema muscular. Aí vem a percepção, que aqui no quadro, pessoal, eu estou colocando como 5 funções de percepção. Depois nós vamos ver, mais adiante na sequência, que não são apenas 5 formas que nós recebemos de informação do ambiente. Informações. Nós recebemos, por exemplo, calor, isso não é tato, frio, nós temos a pressão suave, a pressão forte. Então nós temos um monte de... Na verdade, nós temos 12 formas de receber informações do ambiente. Nós vamos estudar na sequência.
Essa primeira aula, que nós vamos tendo uma ideia sobre a fisiologia, eu vou deixar os 5 sistemas mais famosos, mais conhecidos, né? Visual, auditivo, olfativo, gustativo e sistema tátil. Depois, pessoal, para encerrar essas funções, nós vemos a coordenação. A nossa coordenação é feita por 2 sistemas. O sistema nervoso, os sistemas nervosos, então aí nós vamos ter uma subdivisão. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo. E além dos nossos sistemas nervosos, nós temos ainda os hormônios, constituindo-se no que nós chamamos de sistema endócrino. Muito bem. Seguindo. Quanto à nutrição, como são os seres vivos? Isso aí a gente já estudou bem no comecinho do curso. Qualquer ser vivo tem que se enquadrar numa das 3 opções que estão no quadro. Ele pode ser heterótrofo, quando ele não fabrica o seu próprio alimento. Os animais normalmente são heterótrofos, os fungos, a maioria das bactérias. Depois nós temos os autótrofos. O autótrofo é aquele ser que fabrica o seu próprio alimento. Então aqui nós vamos encontrar as algas, as cianobactérias, os vegetais. E nós temos um grupo de seres bem diferente, que são os mixótrofos, que eles fazem as 2 coisas. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos e podem ser os 2. Então aqui eu botei assim, ó, mixótrofo, alternando. A euglena, que hoje ela pertence ao grupo das algas euglenofitas. A euglena de dia faz fotossíntese, então ela é autótrofa. De noite ela se alimenta de outros seres. Aí ela é heterótrofa. Então esses seres a gente tem ainda esse nome para eles que é mixótrofo, faz as 2 formas. Na euglena alternadamente. Mas nós temos as plantas carnívoras. Nós vimos isso aí na segunda parte do livro 3. Eu lhes falei o seguinte, ó, as plantas carnívoras, por exemplo, a drósera, a dionea, a nepenthes, são plantas que têm uma parte do seu corpo que é autótrofa. Só que como elas se instalam em regiões pobres de nitratos, elas precisam de nitrato para fabricar suas proteínas. Aí essas plantas, a gente chama de carnívoras, a maioria delas não é carnívora, seria insetívora, mas o termo genérico carnívoro é mais usado. Então, essas plantas capturam insetos, capturam animais para retirar desses seres vivos o nitrogênio, para daí fabricar as suas proteínas e os seus ácidos nucleicos. Porque para fabricar açúcares, tu precisa de carbono, hidrogênio e oxigênio. Para fabricar lipídios, os mesmos 3 elementos químicos. Só que para proteína tu é obrigado a ter o nitrogênio. Aí que entra esses seres, ó, que vivem em regiões onde não tem nitrogênio. Aí os 2 grupos de seres são as leguminosas, que tem nas raízes bactérias do gênero Rhizobium, e tem as plantas carnívoras, que num grupo de folhas faz fotossíntese e em outro grupo de folhas elas capturam normalmente insetos. Poderia ser um bichinho. Na aula passada eu lhes mostrei uma nepenthes que ela estava comendo um inseto. Mas eu lhes falei na aula passada que no livro anterior eu tinha uma dionea comendo uma minúscula perereca, não minúscula não, maiúscula, mas pequenininha, tá? Eu falei minúsculo é algo que não pode ser visto a olho nu. A gente pode ver aquela pererequinha, mas é uma perereca muito pequena, mas ela é animal. Nesse caso não chamaria de insetívora, e sim carnívora. Então é mais comum a terminologia carnívora. Bom, a nutrição agora vamos abandonar os autótrofos e os mixótrofos. Vamos pensar só nos heterótrofos. A nossa nutrição, ela é feita através dessas 4 funções. Digestão, falei antes, ó, quando nós capturamos do ambiente substâncias sólidas e líquidas. Respiração, quando nós captamos gases. E aí nós temos a circulação, que leva as substâncias absorvidas no duodeno para as células e os gases dos alvéolos para as células. E aí, ainda dentro da nutrição animal,
nós temos a excreção, que é para retirar substâncias que não nos interessam mais. Bom, dentro da nutrição animal, nós vamos analisar agora cada uma das funções. A nutrição, ela é dividida em digestão, respiração, circulação e excreção. Digestão. Eu vou pedir que vocês façam sempre esse trabalho aqui, pessoal. Isso vai ajudar bastante a vida de vocês, ó. Vamos diminuir um pouquinho aqui, ó. E eu vou fazer aqui do lado, pessoal, uma tabelinha, ó. Poríferos, lembra qual é a sequência? Quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermas e cordados. O que a gente tem que saber na tabelinha da digestão? Primeira coisa, pessoal. Poríferos têm digestão intracelular. Isto é, cada célula faz as suas transformações na matéria que ela ingere, mas isso sempre dentro da célula. A digestão extracelular, pessoal, ela surge aqui, ó, nos quinidários. Como isso é muito importante, eu vou puxar um prolongamento dessa seta até os cordados. Todo mundo, a partir de quinidários, tem digestão extracelular. Só questãozinha de prova, ó. Aonde surge pela primeira vez a digestão extracelular? Quinidários. Só que aí, nesses seres que têm digestão extracelular, nós temos uma subdivisão, que é tubo digestivo fechado ou incompleto, tubo digestivo aberto ou completo. Então vejam aqui, pessoal, ó. Nos indivíduos que têm digestão extracelular, o tubo digestivo pode ser, vamos botar aqui, ó, tubo digestivo incompleto ou fechado. Aqui, ó, mesma coisa, tubo digestivo incompleto ou fechado. O que quer dizer isso? É quando o tubo digestivo só tem uma abertura. O alimento entra ali e dali vai para as células. Não há uma seleção do que vai às células. Essa seleção aparece a partir dos nemateumintos. Então aqui o tubo digestivo passa a ser completo. E isso é tão bom, pessoal, que vai se manter até o final da escala evolutiva. Tubo digestivo completo significa o quê? Ter boca e ânus. Tubo digestivo incompleto só tem boca. Então não tem como selecionar aquilo que vai para as células. A grande vantagem do tubo digestivo completo, que surge nos nemateumintos, nos asqueumintos, é justamente uma cavidade para a entrada dos alimentos e uma cavidade para a saída dos excretas. Então, não é como aqui no tubo digestivo incompleto ou fechado, que tudo que o indivíduo ingerir vai às células. Não, aqui no tubo digestivo aberto, a gente seleciona aquilo que vai para as células. O que não nos interessar, nós eliminamos através das fezes, certo? Pera aí, Flávio, deixa eu ver se eu entendi. Fezes não são excretas, então, entendeu? Fezes não são excretas. Por quê? Porque à medida que os alimentos passam pelo nosso tubo digestivo, que é considerado o ambiente, aquilo que nos interessa, nós absorvemos. E o que não interessa, a gente elimina para o ambiente, sem ter passado pelo nosso íntimo celular. Então, excreta, pessoal, nunca fez parte do nosso corpo. Bom, vamos dar a sequência aqui. Então, a nossa tabelinha é assim, ó. Tubo digestivo incompleto no porífero, digestão intracelular no porífero e extracelular de quinidário em diante. No quinidário, no plateuminto, nós temos aqui, ó, tubo digestivo incompleto, 100 anos. É péssimo, é involutivo e a evolução do tubo digestivo aberto, ela aparece aonde? Nos nemateumintos. Prossegue nos anelídeos, nos moluscos, nos artrópodos, equinodermos e cordados. Bom, aí eu vou fazer algumas observações para vocês terem no livro de vocês. Ó. O plateuminto, vamos botar aqui como primeira observação. O plateuminto, quando ele for parasita, ele não terá tubo digestivo. Como, por exemplo, uma tênia. Por que a tênia, ela estaria aqui, ó, ela está aqui nos plateumintos, mas ela não tem tubo digestivo
incompleto nem completo, porque a tênia, ela como é um parasita, ela vive no intestino, por exemplo, humano, e ali os alimentos já estão em processo final de digestão. Então aqui tu pode botar os plateumintos parasitas, tubo digestivo ausente. E aí é bom também vocês terem essa observação, ó. Nos anelídeos, tubo digestivo completo, presença de moela. Essa moela não vai aparecer em mais ninguém, pessoal. Só lá nos vertebrados quando aparecem as aves. Aqui no molusco não há moela, mas alguns moluscos têm rádula, que também é uma coisa bem importante. Tá, pessoal? E a última das observações aqui, eu vou botar aqui nos equinodermas. O equinoderma ele é muito rico para ser questionado em vestibulares. Por quê? O equinoderma tem o sistema ambulacral, que faz a digestão, a respiração, a circulação. Excreção ele não tem, né? E nós temos no equinoderma também, é bem importante isso aí, eles têm para digestão, eles têm a lanterna de Aristóteles, certo? São duas fileirinhas de dentes quitinosos que o equinoderma usa para seccionar aquilo que ele ingere. E também no equinoderma é bom vocês gravarem uma coisa, pessoal. Eles têm uma estrutura que somente eles têm, que é como se fosse uma ducha, tá, pessoal? Só que na ducha a água sai. Essa estrutura do equinoderma ela seria viradinha assim, ó. Então, a água entra aqui e a parte que está na água que interessa ao equinoderma vai ser mandada para as células. Então, só o equinoderma tem esse sistema de filtração dos alimentos. Agora veja o seguinte, nós vamos dar uma trabalhadinha com a digestão no homem. Quando a gente analisa o nosso tubo digestivo, aqui tem uma figurinha aqui bem interessante, ó. Essa primeira figura aqui é para a gente entender é o seguinte: toda vez que tu respira, o ar vai diretamente para a laringe. Aliás, passa pela faringe e vai para a laringe, por diferenças de pressão. Quando tu come alguma coisa, ou quando tu bebe alguma coisa, a substância sólida e a líquida, ela não pode ir para a laringe. Então nós temos uma válvulazinha, olha aqui pessoal, vou fazer um esqueminha para vocês, ó. Imagina o seguinte, aqui nós temos o alimento, a água e os gases. Essa aqui é a entrada da laringe. Essa entrada aqui é chamada de glote. E tem uma válvulazinha de tecido cartilaginoso aqui chamada epiglote. Toda vez que um sólido ou um líquido chega aqui, vai fazer com que essa epiglote obstrua a entrada da laringe. E aí a água, o líquido ou o sólido, eles vão seguir via esôfago. Quando for um gás, essa epiglote, ela não baixa, ela fica na posição original. E aí esse gás seguirá via laringe, porque ele vai seguir por diferenças de pressão. Então isso aqui é o que acontece ali na hora que nós engolimos algum alimento. Seguindo o tubo digestivo. Então a gente tem, ó, a boca, depois vem a faringe, que serve ao sistema respiratório e ao digestivo. Depois nós temos o esôfago, o estômago, aí vem o intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo. Depois vem o intestino grosso, seco, cólon e reto. Bom, aí nós temos que saber, pessoal, o que acontece em cada uma dessas partes. Então vamos fazer assim, ó. Se nós temos o tubo digestivo formado assim, ó, eu vou fazer só as letrinhas aqui, pessoal. Boca, faringe, esôfago, estômago, duodeno, jejuno e íleo, seco, cólon e reto. Tá, mas não é muito lugar que eu tenho que entender o que acontece na digestão? Na verdade não, pessoal, porque só tem que entender aqui, ó,
Na boca acontece uma fase da digestão, no estômago outra e no duodeno outra. O resto, quimicamente, tu pode ignorar. Por exemplo, ó, na boca, tu come glicídios, tu come lipídios, tu come proteínas. O que sofre transformações químicas na boca? Apenas um tipo de glicídio, que é o amido. Então, pessoal, questãozinha de prova. Qual é o único alimento que sofre transformações químicas na boca? O amido. Lembra aquela história lá do livro 1? Como é que a gente dá o nome da enzima? O amido, antigamente, era chamado de amilo, na época em que fizeram a terminologia das enzimas. Então, como a enzima atuava sobre o amido, era assim que a gente chamava o amido, a gente chamava de amilo. Então, a enzima que quebra o amido é chamada amilase. Ela começa na boca, a amilase salivar, e ela continua lá no duodeno, e aí é aquela amilase que vem do pâncreas, a amilase pancreática. Bom, o amido, quando ele é digerido na boca, ele é digerido pela amilase salivar. Ela transforma o amido, que é um polissacarídeo, em maltose, que é um disacarídeo. O pH dos alimentos na boca, é bom gravar isso aí, pessoal. O pH na boca é 7. O que é 7? 7 é que pH? 7 é pH neutro. Então, o melhor pH para a atuação da amilase é pH 7. O alimento vai para a faringe, vai para o esôfago, não acontece nada quimicamente. Quando ele chega no estômago, o amido que foi transformado em maltose mantém-se como maltose. Os lipídios continuam como lipídios. E quem sofre transformações no estômago são as proteínas. São transformadas em polipeptídeos ou peptonas. Essa transformação da proteína em polipeptídeos ou em peptonas, ela acontece pela ação da pepsina. A pepsina, pessoal, ela é uma enzima que trabalha melhor em pH 2, isto é, ácido. Por isso que uma parte das nossas glândulas gástricas, elas trabalham com a produção de ácido clorídrico. Se numa prova alguém te perguntar para que serve o ácido clorídrico, aí tu pode responder para fornecer o pH adequado à ação enzimática, à ação da pepsina. Para que a pepsina faça um bom trabalho, é interessante que o alimento esteja num pH ácido. Bom, aí o alimento vai para o duodeno. Lá no duodeno, pessoal, são 3 elementos que atuam. Primeiro deles, isso aqui tem chances de cair na prova e pegar o pessoal desprevenido. É o que nós chamamos de bile. A primeira coisa da bile, onde ela é produzida? Mas deve ser na vesícula. Não é na vesícula biliar. A bile é produzida no fígado e armazenada. Aqui, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês. Ó. Aqui eu tenho uma figura do fígado, que é onde é produzida a bile. Aí essa bile vai ser guardada na vesícula biliar. Então, a vesícula biliar é só para armazenar a bile, porque ela foi produzida no fígado. E o que faz a bile? Essa figurinha aqui, ela é bem interessante, pessoal. Quando eu explicava antigamente, eu não tinha essa figurinha aqui ainda, e eu me atrapalhava um pouquinho, até um dia que eu achei isso aqui num livro de biologia de um biólogo e médico chamado Marcondes, da editora Atual, e eu acho que o cara foi muito feliz quando fez essa figura. Porque a gente sempre pensa que a bile digere... Não é que sempre pensa, mas algumas pessoas pensam isso, que a bile digere gorduras. Não é verdade. A bile faz o quê? Ela faz uma quebra das gorduras em partículas menores, mas é simplesmente um fenômeno físico. Não houve alteração da química das gorduras. O nome disso é emulsão de lipídios. Então, a bile emulsiona. E se numa questãozinha disser assim, a bile digere gorduras, verdadeiro ou falso? Falso. A bile não digere gorduras. Ela apenas emulsiona. Mas a emulsão é parte da digestão. Sim,
ela participa da digestão, mas ela não é digestão propriamente dita, ela não faz análise, ela não faz quebra dos lipídios. Além disso, pessoal, a bile, junto com os sais biliares, atua sobre o alimento que veio lá do estômago. Vejam bem, o alimento veio com pH de 2, então as enzimas do duodeno, elas não atuam em pH ácido. Então, a bile, junto com os sais biliares, vão transformar o pH de ácido para um pH levemente alcalino. Então, no duodeno, as enzimas vão trabalhar com sua máxima eficiência em pH 8, certo? Graças à bile. Bom, aí lá no duodeno, primeira parte do intestino delgado, a ação da bile vai ter a complementação do suco pancreático. O suco pancreático, pessoal, ele tem a amilase, porque às vezes a gente engoliu muito rápido os alimentos e não digeriu amido. Aí a gente tem a amilase pancreática para tentar complementar. Não consegue com grande vantagem, mas pelo menos é uma tentativa. Nós temos lá a lipase, que transforma os lipídios em ácido graxo de glicerol. E aí veja o seguinte, lá no estômago, pessoal, a pepsina transformou as proteínas em peptonas, ou em polipeptídeos. No suco pancreático, nós vamos ter a tripsina, que vai transformar as peptonas ou polipeptídeos em dipeptídeos e tripeptídeos. Vou falar mais devagarinho, tá? Então vamos ver o trajeto da digestão das proteínas. Começa no estômago, quando a pepsina transforma a proteína em polipeptídeos ou peptonas. Segue com a tripsina que está no suco pancreático, e aí os polipeptídeos ou as peptonas são transformados em di e tripeptídeos. Aí esse alimento lá no duodeno sofre a ação do suco entérico. O suco entérico tem a erepsina. A erepsina faz a terceira etapa da digestão das proteínas. Deixa eu só recapitular. Ó. A pepsina transforma proteínas em polipeptídeos. A tripsina do suco pancreático transforma os polipeptídeos em di e tripeptídeos. E a erepsina do suco intestinal, ou suco entérico, transforma os di e tripeptídeos em aminoácidos. Lá no suco entérico nós temos de novo a lipase, que transforma lipídios em ácidos graxos mais glicerol, e também no suco entérico nós temos as disacarases. O que é uma disacarase, Flávio? Disacarase é aquela enzima do suco entérico que age sobre os disacarídeos. Isso aqui a gente viu bem no livro 1, mas vamos recapitular. Ó. Quem são as três disacarases? A maltase, a lactase e a sacarase. O que faz a maltase? Transforma a maltose em glicose mais glicose. Tudo no suco entérico. A lactase transforma a lactose em glicose mais galactose. E a sacarase transforma a sacarose em glicose mais frutose. E aí, lá no intestino delgado, nós temos as vilosidades intestinais. Ali, ó. Aonde todos os monômeros resultantes da digestão dos polímeros serão absorvidos e enviados às células. Os resíduos da digestão de proteínas são os aminoácidos. Os resíduos da digestão de glicídios são moléculas de glicose, frutose ou galactose. Isso aqui, pessoal, vai pelos vasos sanguíneos para as células. E o resultado da digestão dos lipídios, que são os ácidos graxos de glicerol, eles vão pelos vasos quiríferos, certo? Para as células. Agora eu botei um capítulozinho aqui, ó, só para passar com vocês. O que é o fígado? Para que serve o fígado? O fígado é muito importante, pessoal, para várias coisas. Ó. Primeiro, produz a bile. Aí a bile é guardada na vesícula biliar. Depois ela vai lá para o duodeno emulsionar os lipídios. Também lá no fígado, nós temos a destruição das hemácias, decompondo a hemoglobina em bilirrubina e biliverdina. Nós temos a glicogênese e a glicogenólise. O que é a glicogênese? Transformar a glicose em glicogênio.
Quando a gente está com excesso de glicose, a gente faz isso, transforma em glicogênio, guarda nos músculos e no fígado. E nós temos também lá no fígado a glicogenólise, que é o contrário da glicogênese. É quando nós pegamos o glicogênio, quebramos e transformamos em glicose à medida que essa glicose vai sendo utilizada. Nós temos também a ureogênese, porque quando a gente desamina uma proteína, a gente forma amônia. Só que a amônia é muito tóxica. Então o que a gente faz? A gente junta duas moléculas de amônia com uma de gás carbônico e forma ureia. Essa ureogênese também é feita no fígado. Também no fígado nós produzimos a protrombina, que atua na coagulação e armazena alguns sais e algumas vitaminas, normalmente a B12 e a A. Depois eu vou falar mais sobre vitaminas. Outra coisa do fígado muito importante que ela faz a desintoxicação do nosso corpo. Destoxificação. Em que parte da célula? Bom, pode ser no retículo endoplasmático liso e pode ser nos peroxisomas. A principal destoxificação do corpo é feita pelo retículo endoplasmático liso. Bom, na digestão, pessoal, nós temos mais um trabalhinho interessante aqui, ó. Tem mais 2 trabalhinhos fora esse aqui, mas esse aqui pode cair em vestibular, que é as vitaminas. Cada vitamina normalmente tem um nome e tem uma letra. O nome é pouquíssimo usado, então vamos me preocupar mais com a letra. Vitamina A previne a xeroftalmia e a hemeralopia. Hemeralopia é aquela doença conhecida como cegueira noturna. Depois nós temos a vitamina D, também conhecida como calciferol. Essa vitamina D é muito interessante, pessoal, que tu não precisa usar vitamina D na tua dieta. Se tu tiver uma boa dosagem de lipídios e colesterol, o colesterol tem um isômero chamado ergosterol. Quando a pessoa está submetida à radiação ultravioleta, o ergosterol se transforma em calciferol, que é a vitamina D. Então é muito interessante que as pessoas recebam o sol. Mas quanto tempo, Flávio? Cerca de 15 minutos por dia, pessoal. É pouco tempo. Mas precisa ficar peladão? Não. Bota uma manga curta, uma bermuda e recebe um pouquinho de sol no teu corpo e tu já vai gerar o calciferol, que é a vitamina D. Nós temos a vitamina E, que previne a esterilidade, e nós temos a vitamina K, também conhecida como antihemorrágica. Então é evidente que ela previne hemorragias. Depois, pessoal, essas aqui são as lipossolúveis. Agora nós temos as hidrossolúveis. As hidrossolúveis, elas formam o complexo B, B1, B2, B5, que é o fator PP, B6, B12. E depois tem a vitamina C, o ácido fólico e a biotina. Das vitaminas do complexo B, a B1, ela previne a polineurite, o beriberi. Isso aqui tem uma história muito interessante. Entre na internet e pesquise sobre o Eichmann. O Eichmann é um militar inglês que foi para uma ilha na Indonésia. Essa ilha era chamada Ilha de Java e era uma prisão de segurança máxima. As 2 prisões de segurança máxima mais conhecidas foram a Ilha de Java, lá na Indonésia, e Alcatraz. Eu só não Azkaban vai ficar no terreno da ficção, tá, pessoal? Então, lá o Eichmann descobriu a vitamina B1. Essa doença também é chamada de beriberi. Beriberi, palavra, pessoal, é uma palavra do singalês que significa não posso, não posso. É quando o Eichmann tratava os nativos e dizia que eles tinham que se alimentar e eles respondiam beriberi, não posso, não posso. Então, o Eichmann descobre as vitaminas, mas ele não registra isso aí e no final, em 1910, o Funk e Hopkins ganham a fama de ter descoberto as vitaminas, mas quem descobriu mesmo foi o Eichmann na Ilha de Java, ainda no século XIX. Vitamina B2 previne a queilose, feridinha nos cantos da boca, e aí vai atacar todas as nossas mucosas.
Vitamina B6, piridoxina, previne dermatite. Não é de vestibular. Vitamina B12 porque é a cianocobalamina. Essa aí é importante para fabricar hemácias. Então, a falta dessa vitamina leva à anemia perniciosa. São vários tipos de anemia. A falta de vitamina B12 leva à perniciosa. Depois nós temos o fator PPF, Pellagra Prevent Infection. Fator preventivo da pellagra. Previne a pellagra, que é uma doença que reúne todos os sintomas da falta de vitamina B1, B2, B6 e B12. Então, essa pellagra é um horror, né? É a vitamina dos 3D, diarreia, dermatite e demência. Vitamina C, ácido ascórbico, previne o escorbuto. Essa é a vitamina, pessoal, uma das que mais cai no vestibular, porque é da época das navegações. E os navios, quando ficavam muito tempo no mar, acabava com as tripulações, todo mundo morria. Aí, os navios ingleses não eram acometidos dessa doença, porque um almirante chamado James Lind, ele obrigava os navios ingleses a levar frutas cítricas. Então não acontecia nos navios ingleses essa avitaminose, vitamina C, causada pela falta de ácido ascórbico. B9, ácido fólico, biotina, essa aí praticamente não tem chance nenhuma de cair. Bom, eu botei mais um apêndice aqui no livro de vocês, que é a digestão dos ruminantes. O ruminante, ele tem um estômago formado de 4 compartimentos. Então, quando o ruminante engole, ele manda o capim lá para a pança. Essa pança, pessoal, também é chamada de rumen. Ela fica lá, o alimento, porque o ruminante comeu celulose e ele não tem enzima celulase. Então ele deixa lá o alimento por um tempo para os micro-organismos que estão lá no rumen façam a transformação da celulose em maltose. Só que aí o ruminante esqueceu de mastigar. Aí ele vai mandar para o barrete, que vai levar de volta à boca para que o alimento seja quebrado, mastigado. Aí vai para o folhoso e para o coagulador. Então os ruminantes podem cair numa prova porque eles são muito diferentes, né? O folhoso também pode ser chamado omaso e o coagulador pode ser chamado diabomaso. É uma terminologia muito antiga, mas que alguns anos atrás caiu na PUC. Bom, depois nós temos a digestão das aves, que o pessoal fala muito, tenta muito confundir, porque eles dizem que o papo está lá junto do estômago, junto do intestino. Pessoal, o papo está aqui, ó. O papo é para armazenar grãos. A moela é para triturar os alimentos, já que a ave não tem dentes, né? E aí esse alimento vai para o proventrículo. É lá que vai acontecer a parte química da digestão propriamente dita. Pessoal, agora nós vamos para a respiração. Eu vou fazer de novo aquela tabelinha, ó. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, ectodermos e cordados. Então vejam o seguinte, ó. Poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos são seres com poucas camadas de células. Então eles não têm aparelho respiratório. A respiração no porífero, no quinidário, no plateuminto, no nemateuminto, ela ocorre por difusão. Ou a gente diz cutânea direta, certo? O primeiro aparelho respiratório, pessoal, ele surge aqui, ó, nos anelídeos. Por que ele surge nos anelídeos? Porque os anelídeos conquistam a terra. Então, ele já tem muitas camadas de células. Então, ele tem partes que ficam muito escondidas. Por isso que o aparelho respiratório aparece nos anelídeos e o aparelho circulatório. Tudo isso aí já estava previsto, então o embrião de anelídeo em diante, ele já passa a necessitar de uma cavidade aonde os alimentos serão transformados.
Essa cavidade embrionária que surge a partir dos anelídeos é o celoma. Então, depois na parte 2 desse livro 4, nós vamos estudar de novo, mas já grava assim, ó, o celoma surge a partir de anelídeo, que é justamente quando o animal precisa de um aparelho circulatório e um aparelho respiratório. Por isso que é muito comum em vestibulares eles questionarem, e o celoma surge quando o animal precisa de quê? De um aparelho respiratório e de um aparelho circulatório. Isso tudo acontece nos anelídeos. O primeiro órgão respiratório, então, é o anelídeo, e a respiração no anelídeo é cutânea indireta, no anelídeo terrestre, que é o mais importante, é a conquista da terra dos invertebrados. Os demais anelídeos têm respiração branquial. Os moluscos aquáticos têm respiração branquial. Os moluscos terrestres respiram por pulmões. Aí nós temos os artrópodos. Lembrem sempre, pessoal, os artrópodos são divididos em insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodos. Aqui, na respiração, tu tem que estudar um por um. Não é bem um por um, mas quase como se fosse. Insetos, a respiração é traqueal. A traqueia, pessoal, ela se multiplica em vários segmentos chamados traquéolas. E essas traquéolas levam o ar até as células. Por isso que o inseto, pessoal, ele não depende do sistema circulatório para levar os gases até as células. Isso explica a rapidez dos insetos, tá? Porque a circulação deles é aberta, então ele melhora o seu sistema circulatório através da respiração traqueal. Crustáceos respiram através de brânquias, porque todos os aquáticos são aquáticos, menos um, que é o tatuzinho de jardim. Todos os outros são aquáticos. Ah, mas já vi um siri na terra. Sim, eu já vi um homem na piscina, não quer dizer que ele é aquático, tá, pessoal? Então, crustáceos já pode ser categórico, eles são respiração branquial. Aracnídeos é filotraqueal, quilópodo e diplópodo repete a fisiologia dos insetos. Então aqui vai ser traqueal e traqueal. Equinodermas, a respiração é branquial. E nos cordados, pessoal, tu vai ter que ter aquela clássica divisão dos vertebrados, ó. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Peixe é branquial, com uma única exceção que não vai cair em vestibular. É um peixe da Amazônia chamado piramboia, que é pulmonar, mas é realmente uma exceção. Depois vem os anfíbios. O anfíbio tem respiração branquial quando é jovem, pulmonar quando adulto. Mas para transformar brânquia em pulmão, ele desenvolve outros dois sistemas de respiração, que é a respiração cutânea e filotraqueal. Os répteis é pulmonar. As aves, atenção, as aves é pulmonar, apresentando sacos aéreos e ossos pneumáticos. E o mamífero é respiração pulmonar. Falando em respiração pulmonar, aqui vocês vão ter todo o trajeto do ar no interior de um mamífero. Então, olha aqui, ó. Narinas, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Esse é o trajeto do ar no interior de um corpo humano. Agora veja o seguinte, pessoal. A fisiologia nossa é assim, ó. Prestem um pouquinho atenção para o que eu vou fazer aqui. Ó. Nós temos dois movimentos, o movimento de entrada de ar e o movimento de saída de ar. O movimento de entrada é chamado de inspiração. O movimento de saída do ar é a expiração. Quais os músculos envolvidos? Ó, imagine, como é o nome disso aqui? Ó? Isso aqui é o tórax, isso aqui é o abdômen. Quem é que separa o tórax do abdômen? É um músculo chamado diafragma. Esse músculo tem mais ou menos essa forma. Então, quando a pessoa inspira, faz assim, dá uma inspirada. Algumas pessoas têm a impressão que o diafragma está subindo, não é verdade. Olha como o que acontece na inspiração. Aqui está o diafragma, tórax, abdômen, diafragma. Quando a gente inspira, ó, o diafragma contrai. Quando ele contrai, ele baixa e o volume da caixa torácica aumenta.
Quando o volume da caixa torácica aumenta, diminui a pressão. Aí a pressão atmosférica bota o ar para dentro dos pulmões. E isso é inspiração. Aí, com a entrada do ar, as pressões interna e externa se equilibraram. Aí eu vou expirar, ó. Diafragma sobe, quando ele descontrai, ele sobe e diminui o volume da caixa torácica. Diminuindo o volume da caixa torácica, aumenta a pressão, que tinha se reequilibrado com a pressão ambiental, agora ela ficou maior. Estando maior que a pressão ambiental, o ar é mandado para o ambiente. A parte mais importante é exatamente isso aqui, tá, pessoal? Inspiração e expiração. Vamos de novo, ó. Aqui está o diafragma, auxiliado pelos intercostais. O diafragma baixou, aumentou o volume e diminuiu a pressão. A pressão atmosférica, evidente, se a interna diminuiu, a externa ficou maior, botou o ar para dentro dos pulmões. Aí a gente relaxa diafragma e intercostais, o volume diminui. Diminuindo o volume, aumenta a pressão e bota o ar para fora dos pulmões. Bom, a terceira das funções, que a gente vai ver agora, é a circulação. Vamos de novo para a nossa tabelinha, ó. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermas e cordados. Esses 4 grupos, pessoal, eles não têm aparelho respiratório, logo não tem aparelho circulatório, tá? Então, a circulação começa a partir daqui, ó. Quando aparece o aparelho respiratório, aparece o circulatório. Então, os anelídeos, pessoal, eles têm circulação fechada. É melhor, a circulação é fechada. Por quê? Porque na aberta, eu vou mostrar para vocês assim. Imagina que tu tem um vaso aqui e esse vaso tem aberturas. Essas aberturas são chamadas lacunas ou hemocelas. As trocas entre o líquido circulante e as células ocorrem pelas lacunas. Isso faz com que o líquido circulante, pode ser sangue, linfa, hemolinfa, plasma, esse líquido anda lentamente. Por isso que o ritmo metabólico do animal que tem circulação aberta, ele é mais baixo. Então, no anelídeo a circulação é fechada. Então, as trocas ocorrem sob pressão e aí o líquido tem que circular rapidamente. No anelídeo ela é aberta, aquele sistema que eu falei que é pior, mas tem os cefalópodos. Lembra os cefalópodos? Polvo. Os cefalópodos têm circulação fechada. O artrópodo, ele tem circulação aberta. O equinoderma usa o sistema hidrovascular, que é a água quem leva os nutrientes até as células. E nos cordados eu tenho uma subdivisão, que eu até botei um trabalho aqui para vocês preencherem, ó. Então veja bem, ó. Número de cavidades do coração. O peixe tem 2 cavidades. O anfíbio tem 3, a maioria dos répteis tem 3, os crocodilianos, as aves e os mamíferos têm 4. Quando for um número par, é 1 e 1. Ó, peixes têm uma aurícula e um ventrículo. Crocodilianos, aves e mamíferos têm 4 cavidades, então vai dar 2 aurículas e 2 ventrículos. E os anfíbios e a maioria dos répteis tem 3 cavidades, então vai ser 2 aurículas e 1 ventrículo. Quando a circulação ela se processa com a passagem do sangue ou do líquido circulante uma vez só pelo coração, enquanto percorre o corpo do indivíduo, a gente chama de simples. É só os peixes que têm circulação simples. Nos anfíbios, na maioria dos répteis, nos crocodilianos, nas aves e mamíferos, ela é dupla. Completa é quando não há mistura de sangue arterial e venoso. Incompleta é quando há mistura entre os sangues arterial e venoso. Nos peixes é completa, nas aves é completa e nos mamíferos é completa. Nos anfíbios, na maioria dos répteis, é incompleta. Mistura sangue arterial com venoso. Aí o cara diz assim, tá, mas os crocodilianos têm o coração igual
ao das aves e dos mamíferos. No entanto, pessoal, isso aqui é questãozinha de prova. Nos crocodilianos, a circulação é incompleta. Tá, mas se tem as 4 cavidades, não mistura no coração. Não, não mistura no coração. Mistura na saída do coração. Eu botei aqui, ó, pessoal. Dá uma olhadinha depois, sublinha essas partes. Não, é antes. Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Foramen de Paniza. Então, mistura um pouquinho de sangue arterial com venoso. Isso faz com que os crocodilianos, então, tenham circulação dupla, porém incompleta. Bom, aí, pessoal, a gente chega na nossa circulação. A nossa circulação, ela é dupla, ela é completa. O nosso coração tem 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. A comunicação da aurícula direita com o ventrículo direito é feita por uma válvula chamada tricúspide. No lado esquerdo é uma outra válvula chamada bicúspide ou mitral. O nosso coração, pessoal, ele realiza uma contração e uma descontração aproximadamente 60 vezes, 70 vezes, 80 vezes a cada minuto, quando o indivíduo está em repouso. E a isso nós chamamos de frequência cardíaca. Essa frequência, quando nós entramos num trabalho qualquer, a tendência é que ela vai aumentando para 100, 120, 150, até perto de 200. Bom, a contração do coração, pessoal, é chamada de sístole. A descontração é chamada de diástole. E quando é que o coração fornece pressão ao sangue? Quando ele contrai ou descontrai, nas duas situações. A pressão de contração do coração é chamada máxima ou sistólica. E a pressão de descontração do coração é chamada de mínima ou diastólica. Por isso que quando a pessoa, um médico, um enfermeiro, um técnico, mede a sua pressão, aparecem 2 números. O primeiro número é pressão máxima ou pressão de contração do coração. O segundo número é a pressão mínima ou de descontração. Bom, pessoal, agora vamos falar dos tipos de vasos. O nosso sangue circula em quantos tipos de vasos? 5. Artérias. Das artérias, o sangue vai para as arteríolas, aí ele vai para os capilares, aí ele vai para as vênulas e, por último, vai para as veias. Qual é a diferença entre artéria e veia? Muita gente pensa que a artéria transporta sangue arterial, a veia transporta sangue venoso. Não está errado, mas não é esse critério que a gente usa. A artéria é todo o vaso que transporta sangue que está saindo do coração, certo? Veia é todo o vaso que transporta sangue que está voltando para o coração. A maioria das artérias transporta sangue arterial. Tem 2 que não. São as artérias pulmonares e as umbilicais, que são artérias que transportam sangue venoso. A maioria das veias transporta sangue arterial, mas tem 2 que transportam sangue venoso. Tu já sabe a resposta. Quais são? As pulmonares e as umbilicais. Quando o sangue está na artéria, ele tem o máximo de pressão. A artéria se ramifica em outras artérias, as artérias se ramificam em arteríolas e a pressão vai diminuindo. Ah, mas a arteríola não tem um diâmetro menor que a artéria? Sim, só que a artéria, ela origina muitas arteríolas. Então, se eu somar o calibre das arteríolas, a soma dos calibres será maior do que a artéria que as originou. Então a pressão vai diminuindo no sentido artéria para arteríola. A arteríola se multiplica em muitos capilares. Os capilares chegam às células. É a mesma coisa. No capilar a pressão diminuiu, porque a soma dos calibres dos capilares é sempre maior do que as arteríolas que os originou. Lá nos capilares ocorre o mecanismo de Starling. O que é?
O oxigênio passa para as células, os nutrientes passam para as células, os excretas e o gás carbônico volta para o sangue. Esse sangue passa a ser daí sangue venoso. Aí esse sangue vai para as vênulas, os capilares se juntam formando vênulas e as veias se reúnem formando veias. E as veias vão levar o sangue de volta para o coração. Mas espera um pouquinho, saiu da artéria para a arteríola, diminuiu a pressão. Da arteríola para o capilar, diminuiu a pressão. Do capilar para a vênula, diminuiu ainda. Quando o sangue chega na veia, ele já está sem pressão. Mas como é que ele volta para o coração? Porque as veias são colocadas, olhem aqui, ó, pessoal, as veias são colocadas estrategicamente entre músculos esqueléticos. E elas têm válvulas que impedem o refluxo de sangue. Então, quando o músculo contrai, o sangue é obrigado a ir adiante. Aí outras válvulas impedem o refluxo de sangue. Então, veja bem, ó, o sangue na artéria, ele é movido graças à pressão fornecida pelo coração. O sangue nas veias ele é mandado de volta para o coração graças a movimentos dos músculos estriados. Bom, nós temos basicamente duas circulações. Nós temos aquela que o sangue sai do coração, vai aos pulmões e volta. Essa aí é chamada circulação pulmonar ou pequena circulação. Então, ali tem o trajeto, ó, pessoal. Pequena circulação. O sangue sai do coração e vai aos pulmões, pelas artérias pulmonares. Lá nos pulmões o sangue vira hematosado, arterial. Aí ele volta pelas veias pulmonares até o coração. Essa é a pequena circulação. Aí do lado esquerdo tem sangue arterial. Aí ele sai pela artéria aorta, ruma pela maior, é a maior artéria, a artéria aorta, que vai mandar para várias artérias que vão se multiplicar em arteríolas e que vão se multiplicar em capilares, aí quando o sangue está chegando às células. Aí ele volta para as veias cavas e das veias cavas volta para o coração. Essa é a grande circulação. Então nós temos duas circulações. Pequena ou pulmonar, grande ou sistêmica. E nós temos mais uma circulação, pessoal, que é chamada circulação das coronárias. Essa circulação é quando sai o sangue pela artéria aorta, sai uma artéria bem pequenininha chamada coronária. Essa volta para irrigar o músculo cardíaco. Essa aqui que às vezes pode levar o indivíduo a um ataque cardíaco. Quando ocorre esse ataque cardíaco, o que acontece? Algumas partes do coração são sacrificadas, elas morrem. E aí a chance de ocorrer mais um acidente aqui no coração cada vez fica maior, porque uma parte do coração foi comprometida. A gente sabe isso aí. Eu conheço um cara que teve 10 ataques. Não tem, ninguém vai ter 10 ataques cardíacos. No primeiro compromete um pedaço do coração, o segundo um pedaço maior ainda. Então, esse músculozinho aí, que a gente atribui várias características, meu coração não tem nada que ver com emoção nem nada. Isso aqui é uma bomba que vai mandar o alimento para todas as células, só que aí tem que ser bem alimentado. Quem faz essa alimentação é o sistema das coronárias. Artérias, arteríolas coronárias, capilares coronários, vênulas coronárias e veias coronárias. É a mesma história dali, ó, pessoal, só que aqui é só em função do coração. Bom, então veja o seguinte, nós temos quantos sistemas circulatórios? Nós temos no mínimo 3. Quantas circulações? Nós temos a pequena circulação, onde é que é essa? Coração, pulmões, coração. Essa é a pequena, porque o coração está aqui, ó, e os pulmões são bem pertinho, ó. Então essa aqui é a pequenininha, pequena circulação. Aí vem a grande circulação, que é coração, vai no corpo todo e volta para o coração. Essa aí, então, é a chamada circulação, grande circulação ou sistêmica. E nós temos uma circulação bem pequenininha, que é a das coronárias.
Aqui, ó, eu vou fazer um resumo para vocês, ó. Coração, pulmões, coração, pequena circulação. Coração, corpo todo, coração, grande circulação. Coração, coração, coração. É a circulação das coronárias. É aquelas para alimentar o próprio músculo cardíaco. E aí nós temos mais uma circulação, pessoal. Essa circulação, essa terceira aqui, ela se origina lá no duodeno. Lembram que eu falei antes que quando a gente come açúcar, nós transformamos em glicose. Quando nós comemos proteína, nós as transformamos em aminoácidos. Os glicídios, os aminoácidos, eles vão pelo sangue para as células. Quando a gente come lipídios, nós transformamos os lipídios em ácidos graxos e glicerol. Só que eles não vão pelos vasos sanguíneos, eles vão pelos vasos quiríferos, que estão na base, assim, Imagina, vou fazer assim para vocês, ó. Tu imagina que aqui tu tem uma vilosidade intestinal. Aqui é o intestino, aqui é a luz do intestino. Aqui eu tenho os vasos sanguíneos para levar para as células o que tu absorveste de resíduo de proteína e de açúcar. E aqui na base, ó, na base eu tenho os vasos quiríferos. Esses vasos quiríferos é para transportar ácidos graxos mais glicerol. Só que aí esses vasos quiríferos, vão originar todo o nosso sistema linfático. Aqui eu tenho uma figurinha do sistema linfático, ó. O sistema linfático, ele drena o nosso corpo, ele leva as substâncias aonde o sangue não vai. Então ele vai recolhendo todas as impurezas, depois ele vai passar para o sangue vai botar isso aí para o ambiente. E agora veja o seguinte, ó. Esse forma o nosso chamado tecido linfóide, que é formado pelo baço, pelo timo, pelos linfonodos e pelas amígdalas. É aí que nós produzimos os elementos figurados do tipo leucócitos. Esses linfonodos, pessoal, eles estão colocados em regiões estratégicas. Nós temos aqui os linfonodos, nós temos aqui os linfonodos e aqui. Então, toda vez que a gente se fere, é mais provável que a gente se fira num dos membros, na região da cabeça, ou no tronco, ou nos membros superiores, nos membros inferiores ou na cabeça. O tronco é muito difícil. Então, se eu me ferir aqui na mão, as bactérias vão entrar por ali, porque elas vão sempre chegar numa artéria ou numa veia. O que está por fora aqui? Isso aqui é artéria ou veia? Isso é veia. A artéria está mais escondida. Então, normalmente, quando a gente sangra, o sangue está saindo de uma veia. Quando a bactéria chega ali, ela cai numa veia. A veia está transportando o sangue de volta para o coração. E aí eu tenho que impedir que essa bactéria que está no nosso sangue chegue ao coração. Por isso que nós temos aqui, ó, os linfonodos nessa região das axilas, aqui na virilha e aqui. Então, isso aí são pontos estratégicos aonde nós produzimos elementos sólidos do sangue, do tipo leucócito, para nos defender de elementos estranhos ao corpo. Então, essas aqui seriam os principais órgãos hematopoéticos do tipo linfóide. Às vezes a pessoa se feriu, ou no braço, por exemplo, ou na perna, e aí aparece uma íngua. O que é a íngua? A íngua é uma infecção nos linfonodos. Aí ele incha, fica doloroso. Por quê? Porque nessa hora aqui, ó, nas virilhas, na axila e no pescoço, nessa hora nós estamos sofrendo um processo de invasão de micro-organismos e o nosso sistema imunológico não está resolvendo o nosso problema, não está dando conta daqueles elementos estranhos. Então, aí os linfonodos, mais o timo, mais o baço, mais as amígdalas, seriam os nossos sistemas de defesa contra micro-organismos. Pessoal, a semana que vem a gente se encontra de novo e a gente dá sequência na fisiologia, tá? Então, um bom descanso. Descanso não, vamos trabalhar, porque está quase na hora, as coisas estão quase se definindo. Ah, mas já estou meio cansado. Pessoal, não tem nada de cansado, tá?
Agora é hora de trabalhar, porque agora que a gente vai decidir se tu vai ganhar essa tua vaguinha, ganhar não, vai conquistar essa vaga ou não. Vamos à luta. Um beijão, falamos a semana que vem. Tchau, tchau.